7h16. Tempo. Sobe para 13 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no último fim de semana. O corpo de Ricardo Augusto da Silva, de 32 anos, foi encontrado ontem no rio Acari, na zona norte da capital fluminense. Outras 2 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 11 mil moradores estão desalojados. Alguns bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro ainda estão inundados após mais de 72 horas das fortes chuvas. As ações estão concentradas em um comitê que terá 2 escritórios, um no Palácio Guanabara e outro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ontem, a comitiva do governo federal sobrevoou a região afetada pelas fortes chuvas. Uma equipe técnica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai ficar no Rio de Janeiro para ajudar a elaborar planos de emergência. Mais informações com a repórter Clara Neri. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, a antecipação das obras no Rio Acari, na zona norte da capital fluminense, e no Rio Botas, na Baixada. As intervenções estão na lista do novo programa de aceleração do crescimento. A informação foi passada nesta terça-feira durante coletiva da comitiva de integrantes do governo federal e do governo do Rio, sobre o temporal que atingiu o estado no fim de semana. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, as ações devem custar cerca de R$1 bilhão. Ele afirmou que uma resposta oficial sobre a antecipação deve ser dada nos próximos dias. A questão do PAC, existem 2 obras, uma lá do Rio Acari e a outra do Rio Botas, que as 2 estão no PAC aprovadas, uma pedida pelo prefeito Eduardo Paes e a outra por mim, depois de ouvir alguns prefeitos da Baixada. Ontem eu liguei para o presidente e ele me retornou à noite falando que se estava aprovado, que ele já iria falar com o ministro Rui Costa para ver se essas 2 obras haviam condições de serem antecipadas. E eu creio que, de repente, nos próximos dias, não é uma coisa simples, são as 2 obras somadas R$1,5 bilhão. Cláudio Castro também afirmou que, para drenar a água que ainda cobre parte da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, conseguiu 2 bombas emprestadas com a concessionária Águas do Rio e com o Instituto Estadual do Ambiente. A falta de equipamentos suficientes, especialmente na estação Polder do Outeiro, em Belford Roxo, foi apontada como agravante para a demora no escoamento em várias regiões. Ainda segundo Castro, está em processo de licitação a compra de outras 2 bombas. Ele disse que o governo também tenta conseguir uma terceira emprestada com a Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo. Nós já pegamos mais 2 bombas emprestadas hoje. Eu também acabei, antes de entrar, eu estava ligando para o governador Tarcísio para ver se a gente pega mais 2 da Sabesp e para tentar tirar essa água o mais rápido possível. A licitação já está quase pronta. Todas as ações contra as consequências da chuva que caiu no Rio no último fim de semana serão concentradas em um comitê que terá 2 escritórios, um no Palácio Guanabara, na zona sul da capital, e outro na Baixada Fluminense. A ideia é que assim seja mais fácil centralizar os pedidos dos prefeitos e atender às demandas de acordo com a disponibilidade das esferas estadual e federal. Questionado sobre o valor que deve ser repassado pelo governo federal para as ações de ajuda humanitária e reconstrução do estado, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que será liberado o que for necessário. O que for necessário para atender a população, certo? Quanto for necessário de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução, nós o faremos. Ainda durante a coletiva, o ministro Valdez Góes disse que ainda neste ano o Brasil vai receber a instalação em alguns estados do Cell Broadcast, um equipamento que vai emitir alertas de prevenção de chuva e alagamento. Até agora, apenas 3 países no mundo possuem a tecnologia. Ao todo, 12 cidades do Rio decretaram situação de emergência por causa da chuva, mas até o momento, apenas 7 tiveram a medida reconhecida no Diário Oficial da União. O temporal deixou pelo menos 12 mortos. Bandeirantes 7h20. E o temporal também segue causando transtornos no sul do país. Então vamos a Porto Alegre. Detalhes com a gente agora ao vivo, o repórter Luísa Schimmer. Luísa, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Nelson, Ana Paula, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, infelizmente uma noite de terror aqui em Porto Alegre que a gente viveu mesmo. Os rescaldos ainda seguem. Para vocês terem uma noção, a gente tem 1.300.000 pontos sem luz aqui no estado ainda nessa quarta-feira, em decorrência do temporal de ontem. Uma pessoa morreu em Cachoeirinha, atingida por uma marquise
que foi retirada, destelhada por conta do temporal, e 10 pessoas também seguem feridas no município, que é bem pertinho aqui de Porto Alegre, na região metropolitana. Trazendo outros balanços aqui, né, do temporal, a gente também teve muitas ruas bloqueadas por conta de árvores. Porto Alegre é uma capital bastante arborizada, então o trânsito está completamente caótico aqui hoje na cidade. E a gente também teve um hospital aqui em Porto Alegre, o Hospital São Lucas, da PUC Gaúcha, que ele acabou tendo 2 leitos da UTI, que o teto veio abaixo em função da quantidade de chuva no terceiro andar, e os pacientes estão sendo realocados, então tiveram que ser realocados para outros locais. E em São Vicente do Sul, município que fica na região central aqui do estado, o hospital do município está inoperante por conta também das chuvas, o destelhamento que causou aí no município. A gente segue atualizando aqui as informações. Infelizmente, esse número de feridos tende a aumentar, já que foi muitas ocorrências ao longo do estado, e a previsão de chuva segue para essa quarta-feira até amanhã, quinta-feira, a tendência agora é que atinja mais a parte do litoral.